E aí vem essa imagem aí que eu trouxe de um rapaz pegando fogo e dando risada no meio de uma cidade. É algo que a gente deve, obviamente, cuidar. Quando a gente fala sobre essa questão de tudo ser mental, do mundo ser mental, essa é uma afirmação verdadeira, é uma afirmação poderosa, mas tem que ter cuidado. Por quê? Porque a partir do momento que, se eu levianamente considerar tudo como irreal, eu vou estar pegando fogo e vou estar dando risada. E isso não é saudável para mim. Então, até coloquei ali, a mente vai perceber o mundo como transitório, porque a nossa mente, apesar de ser finita, é da mesma natureza da mente do todo. E então ela vai perceber que tem alguma coisa errada, que o mundo é transitório. Mas o nosso corpo não, o nosso corpo é material. Então ele vai perceber o mundo como um mundo real. Se eu bater na parede, vai doer minha mão. Se eu tacar fogo, o fogo sempre vai queimar. Né? E aí eu vou ter essa importância de aprender com esses dois opostos. Dessa mesma coisa. Novamente, hoje a gente está trabalhando bastante polaridade. Então, só pro absoluto, só pro todo, todas as coisas são relativas. Nós que somos relativos, algumas coisas, é importante que a gente considere algumas coisas como absolutas. Apesar delas poderem não ser. Né? Da natureza delas não ser. Mas é importante que eu considere as coisas como absolutas pro meu próprio bem. Né? Então, como eu falei, o fogo sempre vai queimar. Não adianta eu achar que ele é relativo, não adianta achar que ele é irreal. Ele vai queimar. E aí, continuando, a gente tem essa questão da dualidade do mente-corpo na percepção do mundo. Só o todo ele vai sentir com toda a intensidade essa imaterialidade do mundo. A pessoa que vai ouvir isso e não vai levar à frente, vai achar, ok, vou parar por aqui porque é isso que eu preciso saber, ele vai aprender o mentalismo. Ele vai aprender o mentalismo. Tranquilo de entender essa questão, que tudo é real e que que a gente é criação dentro da mente do todo, como a gente já falou em algumas lives passadas. Só que ele vai achar que por causa disso, por causa de tudo ser relativo, de tudo ser irreal, ele vai achar que ele pode desrespeitar as leis. Né? E a gente vai ver que até o todo, quando ele vai se manifestar no nosso plano, ele se manifesta no nosso plano concordando com as leis que ele criou. Ele é o primeiro a seguir as leis que ele criou. Então, quem somos nós para não seguirmos as leis também? Não é o fato delas serem leis mentais que as tornem mais fracas, muito pelo contrário, são inexoráveis, elas não vão mudar. Né? E aí, esse é o problema, então, desse tipo de conhecimento em mãos imaturas, que vai achar que tudo é relativo e vai deixar de aprender o lado absoluto, digamos assim, daquilo que nos compete, do nosso nível de existência. E é justamente por isso que, como eu falei, o todo, ele, quando se manifesta no nosso plano, ele vai seguir as leis que ele mesmo criou. Ele não pode não seguir as leis que ele criou. Então, é por esse fato que não adianta a pessoa rezar para o Deus do seu coração, digamos assim, para que ele livre as pessoas das consequências das consequências dos atos que elas tiveram, dos efeitos das causas que elas criaram, digamos assim. Né? O verdadeiro sábio, ele vai, de outra maneira, ele vai pedir a sabedoria para evitar as causas dos efeitos que ele não quer. Entendeu? Essa é a grande diferença, a grande sacada disso aqui. A pessoa que ela é imatura, ela vai achar que tudo é irreal, vai fazer o que ela quiser, e aí quando vier as consequências, e as consequências vão vir por causa do princípio da causa e do efeito, ela vai achar, pô, isso aqui não é bem assim, ou isso aqui não existe, é uma filosofia falha. E não, a gente vai ver que não é, justamente por causa dessa questão. Quando o todo se manifesta no nosso mundo, ele vai se manifestar de acordo com as suas leis também. Então por isso que não adianta a gente rezar pedindo que a gente escape das consequências dos nossos atos. Né? Até coloquei ali no slide sobre o exemplo da criança acostumada a comer a sobremesa sem almoçar. Quando você quiser que ela almoce antes de comer a sobremesa, ela vai chorar, ela vai espernear, ela vai fazer birra. A gente precisa ter essa necessidade de reeducar o nosso eu birrento. Que fatalmente o ser humano, ele é um pouco birrento por natureza. A gente tende a querer fugir das consequências dos nossos atos.
Então, não adianta. Se eu der um murro na ponta da faca, a faca vai furar minha mão. Eu considerando a faca irreal ou não, ela vai furar minha mão da mesma maneira. Então, se a gente não criar as causas necessárias, nós nunca vamos conseguir obter os efeitos que a gente deseja, né? Então, é justamente nesse ponto que esse tipo de conhecimento nos ajuda. Se eu sei que todas as causas que eu criar vão ter efeitos, eu vou começar a me preocupar com as causas que trazem efeitos que eu não quero e começar a criar causas para que tragam os efeitos que eu quero. Então, é aquela velha história, não adianta você ficar no sofá o dia todo achando que vai vir um emprego. Se você está precisando de um emprego, vai vir um emprego na sua porta. Porque não vai. Não é assim que funciona. Eu preciso criar as causas para que esse emprego, para que essa oportunidade apareça.